boa tarde, João. Estamos na semana 28 de 2024 e vamos começar mais uma Rádio Comex. Vamos lá, Ana. Tudo bem com você? Tudo bem, tava com saudade desde a semana 26, né? Pois é, mas aí a gente já chegou com tudo hoje, né? Vamos lá, chegamos com tudo. E vamos começar como a gente sempre começa, falando de algo que interessa para todo mundo, que é o dólar, né, João? Conta pra gente como é que ele se comportou aí agora. Pois é, o dólar continua se comportando atípico. Já desde a da primeira semana que a gente começou o Rádio Comex, acho que lá na semana 24, a gente vem com essa leitura de que o dólar, ele está descolado da política macroeconômica, né? Porque a gente vê, por exemplo, uma inflação abaixo da meta. Essa inflação, ela está excelente hoje para o Brasil, né? E a gente vê assim, o Brasil exportando um alto volume, uma balança comercial positiva. E aí cada semana é uma coisa, né? Uma semana é uma tensão entre o Banco Central, outra semana a gente tem a parte da política americana que está tensa, agora a gente tem inflação nos Estados Unidos, mas a conclusão é que segue um dólar bem atípico em relação ao histórico que a gente tem e os parâmetros que a gente tem, né, de tripé macroeconômico, já tem o compromisso da responsabilidade fiscal, né? Isso, uma tensão ou outra, uma fala ou outra de um presidente não deveria impactar tanto assim no dólar, como a gente vem enxergando, né? Vamos ver o que a gente aguarda aí para as próximas semanas. Ainda, assim, que tem a ver com dólar, né? Mas assim, a gente falando das exportações, elas bateram recorde em termos de volume, mas assim, a gente vê que o custo da commodity baixou, né? A economia chinesa vem sofrendo ao longo dos últimos anos por conta de uma economia que ela está sofrendo tanto em termos de infraestrutura, em termos de consumo de mercado interno, de exportação, mas os chineses, por outro lado, vêm fazendo um grande esforço para manter a economia em termos de tecnologia, em royalties, em novas, a venda de novos produtos, né? A gente vê o veículo elétrico que vem como uma surpresa na exportação e trazendo divisas para a economia chinesa, mas isso não quer dizer que vai manter o consumo, não garante os níveis de consumo que a China chegou a ter. Por isso, é um dos fatores principais das commodities terem caído em valor, né? Ter diminuído em valor. Mas o que vem garantindo a exportação brasileira não é o valor das commodities, mas sim o volume. Como a gente mencionou lá na semana 26, a gente vem reconhecendo a agricultura brasileira como uma grande, um diferencial, né? No mundo todo, assim, ela vem sendo reconhecida cada vez mais pela sua eficiência. E isso foi o que garantiu, junto com novos mercados, né? Então a gente tem a eficiência com a exploração de novos mercados, garantindo volumes em termos de dólares, né? Apesar de não ter garantido, aí a gente entende que assim, num aumento do valor das commodities, isso vai ser muito bom para o Brasil, porque os volumes já estão garantidos. A gente tem uma nova notícia, né? Uma notícia que está totalmente atrelada a isso, Ana, que é a questão de novos mercados, né? A gente tem assim o Mercosul, a Argentina, passando a figurar como terceiro colocado no ranking de destino de exportações brasileiras. Então, o Brasil vem explorando novos mercados e assim, o Mercosul, ele fica aquela incógnita, né? Se ele vai ser um grande player, um grande parceiro do Brasil e como isso vai ser feito. Vamos falar até um pouco mais sobre isso hoje na Rádio Comex. Legal, João. E, João, falando em novos mercados, qual que é um produto novo que o Brasil tem começado a trabalhar a exportação? O Brasil, assim, não é novo, mas em definitivo o Brasil ganhou uma liderança, foi reconhecido ultimamente, é o algodão, né? O Olha Brasil, que legal. o Brasil não estava entre os top 3 nos últimos 10 anos e hoje ele é líder em exportação de algodão no mundo. Olha que legal. A gente conhece tanto, né? Saber que está sendo exportado é bem bacana. Pois é. João, então vamos agora falar sobre na prática do Comex? Na prática do Comex a gente vai falar sobre o Mercosul. Mercosul a gente vai falar tanto no âmbito Mercosul, Comex na prática, como no âmbito político, né? Na prática, o que a gente está vendo são novas modalidades de exportação que a gente pode fazer a partir do Mercosul. Primeiro é a necessidade, o fim da necessidade de um certificado de origem. Antes a gente tinha que, para exportar entre o Uruguai e o Paraguai, entre o Uruguai e o Brasil, por exemplo, eu tinha que ter um certificado de origem do Uruguai, isso quando a aduana solicitasse. Hoje, a partir da semana que vem, a partir da semana 29 de 2024, passa a entrar em vigor uma regra onde a gente não precisa mais desse certificado. Eu posso ter uma autorregulamentação,
uma autodeclaração de origem, ou seja, o bloco ele entende que os países entre si eles são confiáveis no sentido da gente poder fazer essa intermediação, essa troca de mercadoria sem precisar de um certificado de origem. Essa é uma das 3 alterações. Uma outra alteração é em relação a gente poder utilizar o recinto alfandegado do Brasil, por exemplo, para poder exportar um produto argentino. Então, na prática, eu posso exportar um produto como se eu estivesse exportando da Argentina um produto de origem argentina aqui no Brasil, desde que eu receba esse produto num recinto alfandegado aqui no Brasil e faça essa exportação a partir dali. Uma última novidade, que também vai ser a partir da semana que vem, é que a gente tem uma alteração na origem, né, na composição de componentes ou ingredientes de produtos para ser considerado de origem 100% do Mercosul. Ele passa de 40% para 45% de ingredientes ou componentes importados dentro da composição daquele produto para ele poder fazer parte. Então, na prática, a gente tem 3 alterações importantes. Acho que isso termina o ponto aí Comex na prática agora que a gente está falando e vai para o lado mais político da relação Mercosul. Nesse lado político, Ana, o que a gente vê assim, que o Mercosul ele tem um enorme potencial. Todo mundo, no mundo todo, tem uma grande admiração pelo potencial que é o Mercosul de desenvolvimento e economia, que tem um grande potencial, não só no Brasil, em todos os demais países, né, Argentina também. Mas a gente vê que, na prática, são assim, a parte política e a parte de algumas brigas ideológicas, ele estaciona todo o potencial que o Mercosul tem. Então, a gente tem visto que existem posições de alguns países de que eles podem negociar bilateralmente, e isso enfraquece muito o bloco. Entre outros aspectos que assim, a gente também poderia dar um programa só para a gente falar de Mercosul facilmente. Só para a gente falar dessa área. Legal, João. João, e aí a gente sabe que tem polêmica, né? Temos polêmica, sempre temos polêmica. Eu acho assim que a gente vai falar muito sobre Milei, né? Ainda mantendo o assunto Mercosul, porque o Milei ele não esteve na cúpula do Mercosul, que é um evento super importante para o bloco, e ele preferiu ir passear em Balneário Camboriú. Né? E isso, na prática, isso é um passeio, isso não é uma agenda política de um chefe de Estado. Né? Ele foi passear enquanto os chefes de Estados do Mercosul estavam ali incluídos. Né? E isso acaba impactando muito em credibilidade geral, credibilidade do próprio chefe de Estado, credibilidade do próprio bloco. Né? E isso, na prática, ele só tende a dizer assim, estou virando as costas para o bloco, estou virando as costas para a realidade, né? Porque são grandes parceiros comerciais que são vizinhos, não tem como a gente falar assim, eu quero escolher um novo vizinho. O vizinho da Argentina é o Brasil e vice-versa. É verdade. Né? E já que a gente está falando de polêmica, vamos contar mais uma polêmica que eu sei que você tem 2 pra gente hoje, que está relacionada com Biden, né? Na verdade, assim, Biden e Milei vão seguir nas polêmicas, não tem como, né? De um lado tem gente que fala que Milei é de direita, que Biden é de esquerda, mas pra gente isso tanto faz, né? O que importa é assim, que a gente vê que de fato a política americana vai ser muito tenso aí nessa parte das eleições que estão por vir, porque o Biden andou trocando o nome aí do presidente da Ucrânia pelo presidente da Rússia, trocou o nome da vice-presidente pelo nome do concorrente dele. Então, assim, seguimos com polêmica, seguimos aí com o compromisso de falar de Milei e de Biden por um bom tempo, porque polêmica está atrelada a esses dois. Tá tudo correlacionado, né, com o comércio exterior. E, João, vamos então falar agora, para a gente finalizar, vamos trazer uma curiosidade, que a gente sempre gosta de contar algo diferente aqui para a nossa audiência. Sim. E hoje eu queria perguntar para você sobre os portos secos. Sim. O que são, como funcionam, onde vivem, o que você conta pra gente sobre eles? Legal. Assim, Porto Seco, né, ele entra numa mistura de curiosidade com o Comex na prática, porque é um nome curioso, né, Porto Seco, e na prática ele é uma unidade de desembaraço aduaneiro, onde eu posso trazer uma importação ou fazer uma exportação a partir dali. Isso significa que se eu tenho uma carga no interior do Brasil e logo ali tem um porto seco, eu consigo enviar aquela carga para desembaraçar uma exportação, ou eu posso trazer uma carga de um porto onde eu estou trazendo a importação para terminar o processo todo ali. Ele, em geral, é muito mais competitivo que o porto tradicional. Se eu tenho algum problema aduaneiro para poder liberar aquela carga, eu vou pagar taxas menores, eu tenho uma possibilidade de fazer uma intermediação logística, né? A gente chama de intermodal, é muito mais fácil, né? Porque a carga, por exemplo, ela já saindo desalfandegada, né? Dali para o porto, no caso de uma exportação, eu tenho uma logística muito mais ágil na hora de colocar aquele produto dentro do porto.
Então, o Porto Seco, ele é uma unidade dentro do interior do Brasil que visa facilitação do comércio internacional. Que legal. João, e pra gente finalizar, sempre gosto de trazer uma pergunta bônus aqui que não estava no roteiro para você. É sempre uma surpresa mesmo. A gente está entrando na metade do ano agora, né? E conta pra gente qual que é a sua expectativa para esse restante de ano aí em relação ao comércio exterior. A gente está muito junto aqui na Rádio Comex, porque tem muito para acontecer, assim, dessas questões atípicas que a gente fala de economia, a parte de relações internacionais, de política internacional, eleições. A gente tem, assim, espera muito da economia brasileira. Então, assim, a gente tem muito que conversar, porque acredito no potencial da economia brasileira. A gente tem que acertar, né, para poder fazer essas coisas de fato acontecerem, que a gente sempre espera desse potencial brasileiro. Mas falando um pouco da Rádio Comex, Ana, o que a gente pode esperar é que a gente vai continuar firme no projeto, a gente vai continuar trazendo notícias, trazendo esse formato que a gente está formatando aqui, que é essa parte de notícias, de relações internacionais, de comércio exterior, Comex na prática, uma outra polêmica, porque isso é legal da gente acompanhar a política também, e ao longo do tempo a gente fazer alguns programas especiais, né, como a gente já mencionou alguns deles aqui. Legal. E vamos deixar aqui novamente a abertura para a nossa audiência, para nossos espectadores, para eles mandarem perguntas, colocarem nos comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, de assuntos que eles queiram que a gente aborde, a gente vai trazer essas notícias aqui na Rádio Comex. Isso aí, arroba Rádio Comex no Instagram e no YouTube também. E no YouTube também estamos lá. E no Spotify. E no Spotify também. Então é isso, João. Muito obrigada pela participação. Até a próxima semana.